É isso aí, boa tarde para você que segue a nossa programação na TV Plan, desde as 10 horas da manhã lá com o Transa News, e agora tem plantão da tarde contando com a sua audiência, com a sua companhia, com a sua presença. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, hein, gente? Muita coisa para contar aqui hoje. Daqui a pouco tem previsão do tempo, tem cotação do café, tem o noticiário também dos portais. E eu começo falando do Corpo de Bombeiros aqui de Poços de Caldas. Isso é destaque. Foi uma ocorrência agora de manhã. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuaram em Bandeira do Sul e resgataram com sucesso uma jovem de 24 anos que tentava contra a própria vida. Foi agora de manhã. Olha essa imagem, gente. Olha só, né, uma cerâmica, né, lá na zona oeste da cidade também teve um incêndio e a Polícia Militar encontrou drogas com um motociclista de 24 anos. Gente, olha só, drogas, né, faca. Que coisa tenso isso, né? Quanta droga tem. O Corpo de Bombeiros combateu na noite de ontem, nós mostramos a imagem há pouco, né, um incêndio, uma cerâmica de refratários lá na Zona Oeste. Tá tenso aí, hein? Olha só essa imagem que rodou as redes sociais, né? Foi tudo, né, resolvido rapidamente, diga-se de passagem, né, e a vida que segue. Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto aqui no Plantão da Tarde. Cada vez mais são desenvolvidos projetos de políticas públicas para fomentar a inovação e também o empreendedorismo, principalmente no que tange às empresas com base tecnológica, né? Hoje em dia muito se fala das startups, dos novos modelos de negócios. Para falar sobre empreendedorismo, eu recebo logo mais o coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação da PUC aqui de Poços de Caldas, Fabiano Teixeira. Ele é o nosso convidado, portanto participe conosco, mande a sua mensagem no WhatsApp e também no Facebook. O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma fábrica de cerâmica, gente, ontem à noite, na rua Antônio Toni, ali na Zona Oeste. Olha só, o pessoal ficou muito assustado com isso, nessa fábrica que gera muito emprego aqui na cidade. De acordo com os bombeiros, o incêndio começou por volta das 9 horas da noite no setor mecânico da empresa, né, que é separado da linha de produção. Ainda bem, né, gente, que o fogo não se espalhou, ele atingiu apenas um forno de alta temperatura. Ainda de acordo com os bombeiros, para combater as chamas, foram utilizados 5.000 litros de água e 9 militares trabalharam na ocorrência. Ninguém se feriu. As causas do incêndio vão ser apuradas. Mas que a população ficou tensa ontem com essa notícia, ficou, né, gente? E olha só essa, hein? A Polícia Militar encontrou drogas com um motociclista de 24 anos. Por que que a polícia encontrou? Porque ele se envolveu em um acidente na tarde de ontem na Avenida João Pinheiro, gente. O motociclista segue internado na Santa Casa em estado grave. Ele bateu contra a traseira de um caminhão em frente ao Empório. Olha só, gente, ele bateu nesse caminhão e está em estado grave. De acordo com a PM, na mochila que o motociclista carregava, foram encontrados um tablete de maconha prensada e mais 3 pedaços da mesma droga, além de R$220 em dinheiro, uma balança digital, a faca que você viu na imagem e 2 celulares. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia aqui de Poços de Caldas. A motocicleta também foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran. Ele bateu na traseira, vejam só que tamanho de acidente, hein? Pelo amor de Deus, hein? Falando em polícia militar, eles encontraram ontem de manhã um veículo Monza. Tinha uma queixa de furto. Esse carro que foi encontrado depenado, sabe onde, gente? Olha aí na imagem, Represa do Cipó. De acordo com a polícia, esse veículo estava na estrada, ali da represa, próximo a uma ponte. Estava lá abandonado, sem as rodas. No local foi constatado que o Monza, placas BQG 9572, estava sem as rodas, sem estepe, levaram as baterias também e os vidros traseiros. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran. E o Corpo de Bombeiros aqui de Poços de Caldas foi acionado na manhã de hoje pela Polícia Militar de Bandeira do Sul para resgatar uma jovem de 24 anos que tentava contra a própria vida. Vejam só vocês. De acordo com o sargento Cremasco da PM, o pai da jovem relatou que ela havia passado a noite toda na água e ele não tinha conseguido ajudá-la.
Durante a manhã, um policial à paisana, que você acompanha nas imagens, foi para o local conversar com a jovem. Ele só conseguiu, com a ajuda do Corpo de Bombeiros também aqui de Poços de Caldas, e aí conseguiram resgatar essa garota. A vítima aceitou a ajuda dos militares e foi encaminhada ao Hospital de Bandeira do Sul, onde foi medicada. Nesse momento, o sargento Cremasco segue com a jovem e os pais dela no CRAS lá de Bandeira do Sul em busca de tratamento. A gente pede aí que o CRAS de Bandeira receba bem, já é de praxe receber bem, mas que dê uma atenção aí para esse caso, É o Setembro Amarelo, gente, é o tema vindo à tona, ela tentando tirar a própria vida nesse local, parabenizando aí o trabalho dos militares dessa ação, tanto da PM quanto também do Corpo de Bombeiros. Força aí para essa família. Uma mulher de 48 anos foi atendida na unidade de pronto atendimento depois que foi agredida pela filha. A filha, uma jovem de 24 anos. Para a Polícia Militar, ela relatou que chegou em casa e, sem motivos aparentes, a filha começou a agredir a mãe, usando um pedaço de cano de ferro. Um dos golpes veio acertar a cabeça da mulher, causando um corte. Após as agressões, a filha fugiu e não foi mais encontrada. A vítima foi encaminhada para a UPA. Tá na UPA, gente, para receber os cuidados médicos. Essa filha aí tá louca, hein? Vai ser mal agradecida, assim, lá na China, Pelo amor de Deus. O Conselho Tutelar, juntamente com a polícia, deve apurar uma agressão a uma criança, um bebê de 2 anos, na Zona Oeste. A Polícia Militar foi acionada e compareceu na Santa Casa. No hospital, os militares foram informados por um conselheiro tutelar, ele foi acionado pela direção do SEI Milo Carli Mantovani, onde a criança de apenas 2 anos apresentava sinais de agressão. Segundo a Polícia Militar, a criança foi atendida pela médica, a doutora Damares, e foi constatado um hematoma na região maxilar. Tinha algumas escoriações do nariz também, mas segundo os exames, as lesões não eram recentes. Durante o atendimento dessa criança, a mãe dela, que estava acompanhando, informou para a Polícia Militar que no último sábado o marido dela teria agredido a criança com um tapa no bumbum da menor. Porém, ela se desequilibrou e caiu. Ela teria batido o rosto no chão. O suspeito das agressões não estava presente. O caso deve ser investigado. Bom, se deu um tapa no bumbum, não foi qualquer tapa. Um tapa para derrubar uma criança, tá certo que é um bebezinho. Eu falei ontem que já não é assim que se resolve, não é assim que se educa um filho mais. Esse cidadão aí, eu acho que ele tem que voltar para a selva e fazer um curso de atualização. Porque tem outras maneiras de educar um filho, não precisa bater para você educar. Hoje você faz isso com diálogo, não é isso? É conversando também. Brincadeira, Gente, a Semana do Brasil tá com tudo na sertaneja, mas tá com tudo mesmo na sertaneja. É oportunidade de investir o seu FGTS com descontos de Black Friday. Confira, tem antena Oi TV Livre HD, instalada no perímetro urbano por R$ 599,90 em 6 vezes sem juros. Tem também chapinha alisadora por R$ 39,90 à vista. E ainda Smart Moto G7 Play 32 GB por R$ 799,90. Pague em 10, Sabe onde, É na Francisco Salles, de frente ao terminal de linhas urbanas. É sertaneja, é parceira do plantão. Um abraço para a equipe sertaneja, que tem a loja agora na internet também. É só você acessar o casasertaneja.com.br. E tem previsão do tempo chegando aqui no plantão. Tem um sol para cada um lá fora, gente? Dia ensolarado, o tempo segue de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva também. A mínima para hoje é de 12 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 17% e 48%. Em Bandeira do Sul, a mínima é de 13 e a máxima de 31 graus. A tarde segue de sol também, sem previsão de chuva. Em Campestre, a mínima é de 11 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 20
21,62%. Bandeira do Sul tá calor para dedéu lá, hein? Que isso. Um funcionário da manutenção do teleférico, o funcionário, na verdade, o Miguel Albano de Almeida, de 59 anos, segue internado na Santa Casa. Ele se feriu depois que a cabine do bondinho, em que ele estava realizando a manutenção, se soltou, né? Foi semana passada. Bom, o Miguel deve receber alta ainda nesta semana. Já a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do acidente com a cabine. Um perito de Belo Horizonte está auxiliando na elaboração do laudo para identificar as causas do acidente. Esse mesmo perito também visitou o casarão Conde Prates, que pegou fogo no final do mês. O Galo está chegando aqui no plantão. Desde a queda de uma das cabines do teleférico de Poços de Caldas, fato ocorrido na última quinta-feira com uma forte chuva de granizo aqui em nossa cidade, o serviço foi paralisado e o teleférico está interditado por tempo indeterminado. Inclusive, nesta semana, a Polícia Civil, com um perito direto da capital mineira, Belo Horizonte, esteve na cidade para analisar o ponto onde houve esse rompimento aqui com relação ao bondinho local. Veio uma equipe de Belo Horizonte, né, com peritos da capital para aqui para Poços de Caldas a realizar vistorias técnicas tanto no bondinho quanto no casarão do Conde Prates, né? Em relação ao bondinho, está interditado até ser realizada essa perícia e o laudo final da Polícia Civil e o laudo também da equipe técnica dos engenheiros da Secretaria Municipal de Turismo. Além da perícia realizada no ponto onde houve essa queda, o perito também observou o casarão Conde Prates, onde recentemente houve um incêndio, até para poder apurar a possibilidade de ter sido um crime realizado na cidade. O casarão Conde Prates, essa perícia irá ajudar nas investigações para falar o que realmente aconteceu ali, o que gerou aquele incêndio. E nós conversamos também com algumas pessoas para tratar necessariamente dessa situação do bondinho em Poços de Caldas, do que elas acham dessa queda e até mesmo da segurança oferecida. Tem que dar manutenção mesmo, né? Senão cai outra pessoa de novo. É um perigo mesmo. Bom, quanto à manutenção é necessário sempre, né? Por menos que esteja apresentando alguma coisa, sempre tem que ter uma manutenção, com certeza. E a senhora acha que tem que continuar o serviço? Com certeza, né? Senão os turistas aí vão brigar até. Eu acho que é bom, mas no momento eu não te falo nada porque eu não estava aqui quando aconteceu esse problema, né? Então, mas eu acho que faz bem. Eu gosto. Bom, e para concluir, nós perguntamos também ao Mauro da Defesa Civil com relação aos riscos, até porque uma grande estrutura percorre toda a rua Mato Grosso. Não existe nenhum risco que nos chamou atenção até o presente momento. Imagens, Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Vai saber, né? Eu não boto a mão no fogo depois desse caso aí. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, em 4 endereços na cidade. Lembrando do delivery da Drogaria Americana. Sabia que você liga no 3714-8363. Se você ligar nesse telefone, a Drogaria Americana vai levar até você o medicamento com taxa única para toda a cidade de R$5. É só ligar na Drogaria Americana, 3714-8363. Amanhã tem a quinta-feira Kids por lá, hein? Francisco Salles, Remígio Preze, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bem-vindo, a TV Plan tá chegando agora. Mande a sua mensagem aqui no Face, no WhatsApp. Quero você participando conosco, hein? E tem destaque chegando aqui no plantão de Poços, da região, do estado. Fica sabendo agora. Olha só, o Jornal da Mantiqueira, matéria de capa. Traficantes de Poços são presos com 67 tabletes de maconha. Aquele caso que nós mostramos ontem, curiosidade, né? Esses tabletes de maconha, né? Esses traficantes foram presos entre Campestre e Machado, né? Na zona rural de Campestre, divisa já com o município de Machado. E nesses tabletes das drogas, né? Extremamente, né? Eu nunca, pelo menos, mostrei aqui no plantão foto do ex-presidente Lula,
né, era o rótulo das drogas. Que coisa estranho isso, né? IMA abre edital para a contratação de veterinários em Poços de Caldas. Destaque de hoje aqui para a nossa cidade. Vamos até Andradas também. Tá aí, oportunidade. Cine de Poços de Caldas divulga 67 vagas de emprego para hoje. Solidariedade, torneio do Panelão acontece no final de semana. É o futebol lá na cidade de Andradas. Como faz falta o Rio Branco, né? Falando em futebol em Andradas, também o futebol profissional. Olha aqui, hein? Susto! Fogo atinge empresa de refratários em Poços de Caldas. Trabalho interessante dos bombeiros, né, que conseguiram resolver esse problema rapidamente. Vamos até a capital mineira agora. O tempo, período chuvoso. Em 12 anos, Belo Horizonte não inunda mais, diz Calil. Em entrevista à Record TV Minas, prefeito afirmou que serão 9 pontos prioritários de ataque, incluindo a Avenida Vilarinho. O prefeito Alexandre Calil, né, que está muito bem avaliado, né, lá na capital mineira, e tem, pelo menos as pesquisas que foram, né, divulgadas recentemente, ele está liderando lá, tem grandes chances de reeleição. Quer dizer que para falar a verdade, a eleição é só ano que vem, né, gente? Mas o Calil está muito bem avaliado lá. Mas o destaque para mim: hoje em dia, mesmo com a ameaça de surto, mineiros ignoram a vacina contra o sarampo. Em um ano, menos de 1% da população de 1 a 29 anos foi imunizada. E aí a questão da conscientização mesmo da cidadania, diga-se de passagem. Brigas nos bastidores aumentam, né, o suplício celeste e o risco da queda. Tá aqui foto, gente, olha só essa matéria muito bacana do Hoje em Dia. Itair Machado, o Serginho, né? O Wagner Pires de Sá, que é atual presidente, e demais diretores, né? O Cruzeiro, um racha ali na diretoria, e o Serginho já foi inclusive demitido, né? Ele não foi afastado, ele foi demitido. O Itair Machado conseguiu, né, voltar aí ao comando do futebol através de uma liminar na justiça, mas a situação do Cruzeiro é grave. Estado de Minas também como destaque: anemia nos bancos de sangue. Por que sarampo e dengue derrubam os estoques de sangue? Como você pode ajudar? Essa matéria tá bacana, eu li hoje de manhã lá no estado de Minas. E também, olha só, levantamento feito pelo estado de Minas, procurador do Miserê ganhou mais de 4 milhões em 5 anos. Quem acompanhou a história desse procurador, né, que reclamou por estar recebendo um salário de 24 mil reais. Ele realmente não conhece a realidade dos brasileiros. Agora eu quero falar para você da Oralsim Implantes, clínica odontológica que eu confio e eu indico. Não é só o Paulo não, ó, o Leonardo também, todo Poços Caldense que conhece a Oralsim sabe do que eu tô falando, hein? Tantas pessoas nesse país precisam melhorar a questão do sorriso e a qualidade de vida também. O próprio Leonardo fala muito bem da Oralsim Implantes por causa disso. É o que eu sempre digo, hein? Se você conhece a estrutura da Oralsim Implantes aqui em Poços de Caldas, você vai realizar o seu tratamento. É uma clínica com mais de 500 metros quadrados. Agende hoje ainda uma avaliação. Pode falar em nome aqui do Paulo Marcelo, tá? 3114-0300. 3114-0300 e você vai ver como é fácil voltar a sorrir, como é fácil voltar a ter o tão sonhado, né, sorriso, com aquela tranquilidade na hora de se alimentar. 3114-0300 é Oralsim Implantes, é parceira do plantão, que em breve, né, vai inaugurar a segunda unidade, né, aqui do sul de Minas, em Pouso Alegre. Um dos principais produtos da economia mineira e o principal, na verdade, do sul de Minas Gerais, deve ter queda na safra neste ano. Tá aí o nosso café. A previsão é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que destacou que o café deve ter uma produção bem abaixo da registrada no ano passado. De acordo com o IBGE, é esperado um recuo na produção de 13%, né, se comparado ao ano anterior. Eu já tinha falado isso aqui, hein? Eu comentei isso no começo do ano, falei com alguns produtores e existe uma grande preocupação, na verdade, com relação à safra do ano que vem. E o mercado cafeeiro do café, né, a questão comercial está cada dia mais difícil. Tem aí, né, uma oscilação, tem semana que está bom o preço, tem semana que cai, mas na média está sempre em baixa e a gente sabe que o custo do produtor rural não é barato. Falando em cotação do café, vamos a ela.
Mercado Cafeeiro que fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 418, variação positiva de R$ 10. No Mercado Futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $122,65 de dólar, variação positiva de R$ 3,45 de dólar. Uma pequena melhora, mas ainda não é o suficiente. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 29 anos. Ele foi criado para garantir os direitos dos consumidores. O PROCON, aqui de Poços de Caldas, participa do Congresso Internacional do Direito do Consumidor, promovido pelo Ministério da Justiça e também da Secretaria Nacional do Consumidor. O evento tem por objetivo a qualificação e a troca de experiência dos participantes. Olha só que bacana. São diversos painéis que terão como temas os mercados regulados, o consumidor, a tecnologia, a perspectiva internacional da defesa do consumidor, também condutas e práticas contra o consumidor. Aí, o Dr. Fábio Camargo faz um belo trabalho no PROCON aqui de Poços de Caldas. Um motociclista sofreu um acidente no centro aqui da cidade. Foi ali na Francisco Salles, gente, aqui na área central, próximo ao terminal de linhas urbanas. Foi ontem à noite. De acordo com a PM, o motociclista foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento. Lá ele relatou aos militares que seguia pela avenida na faixa da esquerda, sentido centro-bairro. Próximo ali ao terminal de linhas urbanas, segundo ele, um carro que estava um pouco à frente, na faixa da direita, teria realizado uma conversão sem utilizar a seta. O motociclista contou que tentou frear para evitar o acidente, mas a moto acabou patinando no asfalto. Ali então tem uma poeira ali por causa das obras, ele acabou caindo. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Ele ainda não foi localizado. O rapaz da motocicleta sofreu escoriações na barriga e também nos membros inferiores. Machucou o rapaz, hein, gente? Olha só, lá no Vila Matilde tem morador indignado com o abrigo do transporte público que foi implantado, acreditem, em cima do piso tátil. Dá uma olhada nessa imagem, gente. Eu não acredito nisso, olha só. Aliás, eu só acredito porque tem imagem. Colocaram um abrigo em cima do piso tátil. Esse local aí é de frente ali ao Centro de Educação Infantil Municipal Conceição Aparecida Miguel, ali na rua João Cioff. A nossa equipe de produção entrou em contato com o coordenador de qualidade lá da Circular, o Douglas que esteve aqui há pouco tempo, Douglas Danilo Dias. Ele nos informou que apenas confeccionou 100 abrigos, de ônibus, entregou para que a prefeitura fizesse a implantação nos bairros. Nossa equipe também entrou em contato com o secretário de Defesa Social, Rafael Conde Maria. Ele informou que o Departamento de Trânsito apenas indica o ponto para a implantação das cabines, mas a execução fica por conta da Secretaria de Obras. Nossa equipe também entrou em contato com a Secretaria de Obras e nós fomos informados que uma equipe seria enviada ao local para averiguar a situação e tomar as providências cabíveis. Olha só, tô lembrando aquele caso ali da Marechal. Lembra da reforma da Marechal? Que colocaram um poste também em cima do piso tátil? Então agora fizeram igual também, nesse período aí. Que coisa, gente? Vamos refazer isso aí o quanto antes, Muito se fala em acessibilidade aqui em Poços de Caldas, A Câmara tem trabalhado em cima disso, o próprio Executivo também, e aí vai e faz uma coisa feia dessa aí. Gente, a chuva que caiu aqui em Poços de Caldas na semana passada também causou transtornos lá no Centro de Educação Infantil Vilas Unidas, ainda na Zona Oeste. Os vídeos divulgados nas redes sociais mostraram que alguns cômodos do SEI foi invadido pela água devido à grande quantidade de goteiras. A nossa equipe foi até lá para conferir. Pois é, Paulo, e todos que nos acompanham aqui pelo plantão, por isso nós viemos até aqui ao SEI Vilas Unidas, justamente para a gente poder recapitular esse caso, Este vídeo que a nossa edição vai colocar agora repercutiu em todas as redes sociais, muitas visualizações, muitos comentários, já que realmente dentro da sala parecia que estava chovendo mais do que fora da sala, Foram muitos buracos que foram causados devido àquela chuva de alta intensidade com granizo da última quinta-feira. Nós conversamos
com uma mãe de 2 alunos. Ela nos disse que ficou muito preocupada com essa situação e que, segundo as informações que ela tem, é que é um caso recorrente aqui na região. Quando eu cheguei aqui para pegar meus filhos, né, a chuva já tinha enchado, porém dentro da escola chovia mais do que do lado de fora. E quando eu entrei e vi aquela situação, eu fiquei indignada e fiz a filmagem que repercutiu, né? E fiquei com medo também por conta da infiltração, acontecer alguma coisa e o teto ceder em cima dos funcionários e em cima das crianças, né? Bom, nós convidamos o secretário municipal de obras, Luiz Fernando Cortesano, que de pronto esteve aqui conosco, nos cedeu uma entrevista para explicar realmente essa situação. Segundo ele, não só aqui neste centro de educação, mas em outros próprios públicos municipais, houve problemas devido a essa chuva de alta intensidade. Com a formação aí dessas pedras de gelo, elas obstruíram os condutores das calhas e houve o transbordamento das mesas e trazendo transtornos aí para alguns centros educacionais. Nós estamos fazendo as verificações, vendo o que é possível ser feito. Na maioria dos casos foi realmente a incidência dessa chuva. Ainda segundo o secretário, até devido a este período de chuva, né, agora no fim desse ano, que já é comum aqui em Poços de Caldas, o trabalho já é intensificado por parte da secretaria. Retirando a sujeira e principalmente formação de ninhos de pombo, que essas aves elas fazem os ninhos justamente nos condutores, na saída dos condutores, obstruindo a passagem de água. Então nós temos feito aí um trabalho intensivo em toda a cidade, buscando aí minimizar o máximo possível a questão das chuvas que se aproximam, né? A Emanuele ainda ressaltou que fica esse receio, né? Porque em outras salas também tivemos problemas aqui no centro de educação, até com relação a curto-circuito. As crianças estavam recolhidas no refeitório, que era o único lugar que tinha goteira, mas não tinha aquela quantidade de água que estava caindo nas outras salas, e tinha uma sala até dando curto quando eu cheguei. Segundo o Cortesano, já foi feita uma análise no local e o trabalho deve ser intensificado, assim como em outros locais que já foram realizados. Fizemos aqui uma verificação no início do ano, também com a presença de algumas goteiras. O grande problema da ceia aqui e outras é o telhado embutido. Então o prefeito Sérgio Azevedo já tem determinado aí a eliminar essa questão das platibandas, que são essas estruturas em blocos ou tijolos, e jogando todo o telhado para fora, que dá um melhor escoamento. Bom, Paulo, só para fechar, é importante ressaltar que a equipe de reportagem veio até o local. Nós apertamos o interfone aqui do Centro de Educação Infantil, uma funcionária nos atendeu, porém, ela nos disse que a diretora do centro não estava aqui e não teria dado autorização para a equipe de reportagem entrar em um próprio público municipal. As imagens são de Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Gato. Tudo bem, está no direito dela, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos à disposição aqui da escola também, caso queira falar. Nós estamos aqui para ajudar, né, para colaborar com o trabalho de todos. Nós queremos a melhoria e quero agradecer ao secretário, né, que falou conosco, Luiz Fernando Cortesano. A Cabana Pizzaria possui um cardápio com mais de 45 pizzas, incluindo a original de costela. Ah, gente, falando em costela, lá na Cabana você encontra a famosa chapa de costela no bafo. É uma delícia. Tem fornos de pizza, 2 agora, em 2 fornos de pizza, forno a lenha, gente. Um para atender o delivery e o outro para atender somente o salão. E na João Pinheiro tem o drive-thru também, você passa na Cabana, é excelência em pizza. Drive-thru após as 18 horas, você passa com o seu carro, então pede no 3414-9200 ou no 3712-6074. É Cabana Pizzaria, é parceira aqui do Plantão Intervalo. Daqui a pouco tem entrevista aqui no programa. Até já. Ali na zona oeste da cidade, atendendo todo o sul de Minas Gerais, hein? 0800 000 3272. Liga, fale meu nome, porque tem 3 meses de assinatura. É lógica? É parceira do Plantão. Aqui em Poços de Caldas está sendo desenvolvido o projeto Vira-Lata Digital. É um projeto da Secretaria de Promoção Social, né, para reaproveitar o lixo tecnológico de cada dia por meio de oficinas de robótica, né? É uma oficina
oficina livre para as crianças e também para os adolescentes. Olha que imagem bacana. Esse projeto, que é socioambiental, acontece no Galpão das Artes, lá no Jardim IP, e é voltado para a criançada e para os adolescentes também, de 6 a 16 anos, que são atendidos pela instituição, né? E também um outro público, hein? Jovens de 13 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social ou econômica, que são encaminhados, né, pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Um abraço para a Luzia e um projeto muito bacana. Atualmente aqui em Poços de Caldas estão sendo desenvolvidos projetos de políticas públicas para fomentar a inovação e também o empreendedorismo, principalmente as empresas, né, que trabalham com base tecnológica, né, as famosas, né, os novos modelos de negócios, as startups. A startup Poços Caldense Santo Cartão avançou, por exemplo, mais uma fase no programa de indução de negócio da PUC Minas, né, a PUC Tech. São R$100 mil de aportes financeiros. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui ele que é coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação da PUC, professor Fabiano Teixeira. Boa tarde, professor Fabiano, bem-vindo ao plantão, muito honrado aqui com a sua presença. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui na tua presença, muito obrigado pelo convite e trago aqui um forte abraço a toda a nossa comunidade acadêmica da PUC Minas. Estamos todos muito felizes com esse resultado que o Santo Cartão conseguiu. Conta um pouquinho dessa história do Santo Cartão, um aporte de R$100 mil, professor. Eles completaram agora um aporte de R$100 mil e eles continuam no programa de aceleração. Sim. E agora nessa fase que eles entraram, dentro de 45, 50 dias, dependendo da classificação que eles conseguirem, eles ainda podem receber mais 200 mil, completando R$300 mil, que é um investimento da universidade. Se pode chegar até R$300 mil. Até 300 mil. No total, nós estamos fazendo investimento nesse ciclo agora. Sim. De 3.160.000 diretamente em aporte, dinheiro que vai para a conta das startups. Sim. Isso sem contar os outros investimentos que a gente está fazendo, que além desse aporte, o que a gente oferece para as startups também? A gente oferece o espaço físico para elas ficarem, que na verdade está em Belo Horizonte, que lá tem um mercado muito grande. Sim. E a gente fez uma parceria com o WeWork, que é conhecido, está presente aí no mundo inteiro. Então isso facilita esse processo de conexões, que é muito importante para as startups. Então a gente que faz todo o custeio dessa residência deles. A gente também fornece mão de obra. Toda startup que entrou no nosso programa, que entraram 40 no início. Foram 40 no início. 40. Todas que entraram receberam cada uma um ou dois alunos que trabalham para elas na área tecnológica. A gente chama isso de Bolsa de Iniciação Tecnológica. E esses alunos são remunerados aí durante 6 meses pela universidade para trabalhar no produto dessas empresas. E vão desenvolvendo uma habilidade ali para o mercado de trabalho também depois. Exatamente, é uma oportunidade muito boa para o aluno também, que ele tem contato com o mercado, que é um mercado hoje que está numa ascensão muito grande, que é o mercado da tecnologia. Ele tem a possibilidade de trabalhar na prática com aquilo que ele vê na universidade. E isso é bom para a startup, que ela tem uma mão de obra de qualidade. Sim. E, obviamente, sendo subsidiada pela universidade. Então, isso é bom para todo mundo. E, de certa forma, também mostra o trabalho que a PUC vem realizando aqui, né, professor? Exatamente. A PUC Minas é uma universidade aí de mais de 60 anos, né? Nós temos mais de 50 mil alunos de graduação aqui em Minas Gerais. Uma coisa que a gente sempre gosta de destacar é que as PUC são independentes. Então a PUC Minas é uma instituição, a PUC São Paulo é outra instituição, a PUC Campinas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, cada uma é uma universidade independente. Então elas são independentes? São independentes. A PUC Minas, que é essa que nós temos, um campus aqui em Poços e que a universidade está localizada aqui no estado de Minas Gerais, ela é reconhecida pelo Vaticano como a maior universidade católica do mundo. Então, realmente uma estrutura muito grande, né? E a gente aí há pouco mais de 20 anos, né? 22 anos, mais ou menos, que a gente chegou aqui em 1997, a gente tem um campus da PUC aqui na nossa cidade. Muito bem. Esse tema startup tem despertado cada dia mais interesse, principalmente em investidores também, né, professor? Sim. Tem muita gente aí olhando, analisando esses talentos que as universidades trazem para o mercado também. Sem dúvida. Isso para o investidor é uma oportunidade que ele tem. Obviamente, a gente tem que ser claro que é um investimento de risco. Claro. Mas, obviamente, o investidor, quando ele vai para um negócio desse, ele não faz o investimento em uma só, ele faz o investimento em mais de uma. E mesmo ele sabendo que algumas que ele está
investindo não vai dar certo, aquelas que dão certo, o retorno é muito grande. Porque uma das características das startups é que elas possuem modelos de negócio que são altamente escaláveis, ou seja, elas podem crescer muito, se tornarem muito grandes, muito fortes em um curto espaço de tempo. Então isso, obviamente, para qualquer investidor é um negócio muito interessante. Ele vai ali e faz o investimento e isso acontece muito, tem muitos cases assim, né, professor? Muitos cases, é um negócio interessante. Às vezes existe um equívoco achando que o investidor está fazendo o quê? Ele está colocando dinheiro na startup, ele quer dali 3, 4 meses uma participaçãozinha dos lucros, todo mês caindo um pouquinho. A maioria não quer isso, a maioria quer ver a startup gerar valor, quer que ela ganhe valor de mercado. Para quê? Para o dinheiro que ele fez o aporte agora, lá na frente, a hora que ele vender a participação dele, ele retorna isso multiplicado por várias vezes. Então muita gente fala que a startup boa é aquela que é rica e os donos são pobres. Porque, na verdade, a startup vai ganhando um valor muito grande. E essa retirada de lucro, não necessariamente, é feita como as pessoas acham. Vou investir hoje aqui R$100 mil numa startup, o mês que vem eu já quero a minha parte do lucro. Não é assim que funciona. Não. As pessoas querem justamente ver essas startups ganharem valor de mercado. Porque quando você tem um negócio que ele é altamente escalável, a chance que você tem de num espaço aí de 3, 4 anos, você ter uma empresa que tem um valor de mercado muito grande, isso se torna muito real. Então é isso que desperta o interesse desses investidores. Embora ainda não é algo que o brasileiro já está muito acostumado. Isso é muito comum lá no Vale do Silício. Agora, essa cultura está chegando aqui. A gente vê que sempre tem esse pessoal que é mais antenado, né? Que eles já estão indo atrás, procura startup para investir. Aqui impostos nós já temos. Isso já está bem comum aqui na cidade. Já tem um grupo aí que está trabalhando em cima disso. A gente já tem pessoas aqui em Poços que fazem investimento em startups. A gente tem, inclusive, professor da universidade que faz investimento em startup. Então, é um negócio que hoje é muito interessante, porque o mercado mudou demais, né? E isso para a universidade é muito interessante, porque a nossa missão é nos mantermos aí atualizados e colaborando com essas novidades que chegam no mercado. Então a PUC agora nesse ano começou o PUCtech, que já vem sendo planejado há pelo menos 2 ou 3 anos. Obviamente foi algo que foi muito bem pensado, muito bem determinado, porque é algo que a gente quer e a gente tem certeza que será sustentável. Porque a gente precisa fazer com que esse ciclo continue acontecendo, continue repetindo, para a gente conseguir viabilizar novos negócios aí dentro dessa área de tecnologia, principalmente. Que legal. Bom, nós pedimos mensagens também ao nosso telespectador. Quero agradecer aqui a Cláudia Roberta Silva, ela está aqui na área central da cidade. Pergunta, professor, olha só, o que é necessário para empreender em uma startup? Muito obrigado pela mensagem, Cláudia. O que é necessário? Em primeiro lugar, isso, muita vontade de trabalhar. Tem que ter vontade, gente. A gente olha, por exemplo, os meninos aí que são os donos do Santo Cartão, e o Santo Cartão ele conseguiu avançar para essa fase, mas nós conseguimos colocar 2 startups no nosso processo de aceleração. A outra foi o Melhor Compra, que também é daqui de Poços e de ex-alunos lá da universidade. Sim. Um perfil que você vê assim que é natural desses meninos, que são meninos assim que têm uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem, de ver algo diferente acontecendo, e eles trabalham demais. E também se colocam à disposição para correr o risco, né? Tem isso também, né? Sim, porque quando a gente fala em inovação não é algo que todos querem. Porque inovação envolve o quê? Você trabalhar muitas vezes com o desconhecido. Então, é natural da gente ter medo daquilo que a gente não conhece. Claro. Né? E também envolve risco, porque você está ali depositando tempo da sua vida, depositando ali o suor do seu trabalho, né? Muitas vezes sacrificando até a própria família. Você tem que trabalhar ali 12 horas, 14 horas num dia. Então, é um perfil que a gente vê de gente que trabalha muito e que tem uma visão assim, muito antenada e um radar muito ativo, pegando tudo o que está acontecendo em volta deles. Às vezes, quando a pessoa vê uma startup sendo vendida por milhões e milhões, ela não imagina o que a pessoa já correu ali para fazer a coisa acontecer, né? Sem dúvida. É gente que muitas vezes começa a startup tendo outras atividades, então ele acaba desenvolvendo produto, trabalhando ali com o negócio dele
de madrugada, final de semana. Então, realmente é um trabalho assim. É o plano B que se transforma no plano A depois. Exatamente. Tem mais uma pergunta, Leonel Gonçalves, ele está no Jardim Morumbi. Obrigado pela mensagem, Leonel. Como que nasce uma startup? Ele está perguntando, professor, e quais os elementos essenciais para o sucesso da startup? O professor já trouxe uma aqui, que é não ter, né? Tem que ter coragem, tem que ir para cima, né? Sem dúvida. Tem que ter esse perfil empreendedor que muitos já nascem com isso. Você vê assim, E tem esse perfil mesmo, né? Da pessoa que fala, eu quero ir atrás, tem esse perfil também. Eu tenho um amigo que tem um filho, ele deve ter em torno de 10 anos. E você conversa com o menino, você fica até assustado. Você vê assim, a visão dele, às vezes a gente está conversando, ele está ali tomando, às vezes, um suco do lado, ele está prestando atenção, de vez em quando ele entra no assunto e fala umas coisas, assim, gente... A criança de 10 anos, já é da personalidade dele. É a personalidade dele. Agora, o que é um fator interessante para uma startup? É você encontrar um problema real, isso é muito importante, para ser resolvido. Alguns dias atrás eu vi um dado muito interessante, que 42% das startups que não dão certo, elas não chegam a um patamar de sucesso, porque o problema que elas estão tentando resolver, na verdade, não existe. É algo que o empreendedor viu, às vezes era uma dor pessoal dele, ele achou que aquela dor era algo comum, que tinha um alcance muito grande, e resolveu depositar as fichas deles dali, naquele problema. E aí o que acontece? A hora que ele vai para o mercado, ele percebe que aquele problema não tem a importância que ele dava para esse problema. Então o que é uma coisa que é muito importante? Primeiro, a gente seguir um roteiro mínimo que qualquer livro que você lê de startup, qualquer conteúdo que você lê de startup fala, que nas fases iniciais você validar aquilo que você está fazendo. O que é validar? É você descobrir se aquilo realmente faz sentido. No meio do ano agora, eu tive um problema com um lustre que eu fui comprar. Na verdade, fui em Campinas e vi um lustre para comprar e gostei do lustre, custava R$100, R$110. Fui lá dentro do shopping e falei, vou levar esse lustre. A mulher falou assim, olha, eu só entrego, não tem pronta entrega. Eu disse, mas eu moro em Poça. Você, mas custa R$40 o frete. Para entregar. Eu falei, mas é muito caro. Eu falei, já estou aqui. Eu falei, então eu vou entregar na casa da minha irmã, que mora aqui em Campinas, que eu não preciso pagar o frete. A minha esposa falou assim, não, mas a sua irmã e seu cunhado trabalham o dia inteiro, vai chegar lá, não vai ter ninguém. Mas realmente, não... Aí eu tive uma ideia, falei assim, olha, realmente isso pode ser um problema muito grande, né? Aí eu tive, na época, no meio do ano, eu montei uma ideia para resolver isso, só que eu fui fazer o quê? Fui descobrir se realmente isso era um problema. Mandei em alguns grupos de WhatsApp, 90% respondeu, não tem problema com isso não. A maioria fala que não tem. Aí eu fui chamando o pessoal, inbox no WhatsApp, a maioria, eu peço para entregar o produto no meu trabalho, lá sempre tem gente. Faz sentido. É uma solução. Aí eu já peguei e já falei assim, bom, isso aqui já não é um problema que compensa eu investir nisso. Por quê? Pelo menos pela amostra que eu tive, eu devo ter falado com umas 50 pessoas. Você fez uma pesquisa ali mesmo de mercado. Isso, fui sair conversando com o pessoal, jogando em grupo, o pessoal foi respondendo. Aí eu vi que aquela dor que eu estava sentindo, que eu achei que era um problemão, na verdade, estava sendo um problema meu ali, meio localizado, que as pessoas já tinham encontrado solução. Agora, e se eu parto do princípio que realmente aquilo é um problemão e confio nesse instinto... Vai investir. Vou investir, eu só vou descobrir que isso está errado a hora que eu vou lá para o mercado, as pessoas falam assim, não estou precisando não. Olha só, o professor ele trouxe um case aqui e deu uma aula aqui, porque realmente é interessante isso, as pessoas não param para pensar sobre isso. Olha só a pergunta da Rosângela dos Santos, ela está lá na Zona Sul, no São Sebastião, e o e-commerce, ela está falando do e-commerce, olha só que bacana, é uma boa jogada para quem está começando a empreender, professor? Sem dúvida, e eu digo mais, o e-commerce não é uma boa opção só para quem está começando a empreender. É uma opção fundamental para quem hoje já está no mercado. As vendas pela internet, principalmente no varejo, que a gente tem um contato muito próximo aqui, estão aumentando a cada dia e de uma forma muito rápida. Então, os comerciantes que hoje já estão aí com seus negócios tradicionais, físicos, eles estão sim já sofrendo um impacto nas vendas deles em função do e-commerce. Agora, engana-se também quem acha que o e-commerce é aquele negócio fácil de fazer, porque você vende online, você tem loja. É algo que depende muito de conhecimento, você tem que estudar sobre isso.
Porque você simplesmente fazer um site com um produto e colocar na internet para vender... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vai muito além disso. Hoje você tem que conseguir atrair o cliente para o teu site. Você tem que saber os processos que nós temos hoje, principalmente no marketing digital, para você conseguir levar essa pessoa para lá, para que ela se sinta num ambiente adequado, tenha segurança para isso. É preciso que você tenha um processo logístico, porque você vende, você tem que entregar. E é importante que você cumpra o prazo que você está pensando. Então, isso tudo é um processo que as pessoas precisam estudar. Então, é preciso conhecer sobre esse assunto, mas sem sombra de dúvidas é o caminho que a gente já vê que é a realidade, né? Já é muito grande. Bacana isso, hein? A Maria Tereza Vieira, ela está onde? Na Vila Miglioranzi, é isso? Usar as redes sociais hoje em dia, professor, é indispensável para todos que possuem comércio? Quando a gente fala todos, né? É muito forte, né? Sim. Mas para a grande maioria, sim. Porque quando você observa o comportamento das pessoas, as pessoas já passam muito tempo em frente às redes sociais, né? E a rede social é um local que você forma opinião. Sim. Forma-se tanta opinião que a gente vê gente brigando o dia inteiro na rede social. Sai da briga ali. Tanta opinião que é formada. Então, é um local que as marcas hoje precisam também marcar presença. Obviamente, é mais um local para se marcar presença. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma estratégia importante para as empresas. Falando em rede social, o Facebook era uma startup. O Facebook começou com um negócio de uma forma muito interessante, né? Ele começou, obviamente, com aquilo que a gente fala que é uma startup, exatamente porque era um formato de rede social que, na verdade, tinha uma proposta muito interessante. Começou dentro do ambiente universitário, o Zuckerberg saía dentro do campus da universidade, convidando as pessoas para usar a rede, etc. Obviamente, a forma que ela nasceu, a primeira forma, não foi uma forma assim muito ortodoxa, né? Mas depois o que ela se tornou uma ferramenta muito importante. E que a gente observa que já está também em um momento diferente do que foi. A gente já não nota mais o Facebook numa ascensão tão grande, a gente já começa a notar que ele está em uma decrescente. Então até que já começa a pular para outro, Instagram, já comprou o WhatsApp, ou seja... O próprio LinkedIn tem ganhado um espaço bem interessante aí, né? A gente viu, a primeira rede social que eu usei foi o Orkut. O Orkut desapareceu. Sim. E foi cruel a maneira como ele desapareceu, né? Cruel. Então, as redes sociais, eu acredito, que ainda vão surgir muitas outras que a gente ainda nem pensou, que vão aparecer por aí, e que cada dia mais vai nos trazendo para um mundo muito diferente, né? Isso também é interessante para a gente, porque esse diferente nos traz oportunidades, né? Com certeza. Quando a gente fala aqui no interior, né? Quem chega na frente bebe água limpa, né? E tem que ser assim, né? Temos que estar atentos. Dá tempo ainda da última mensagem, rapidinho. A Ana Paula Carvalho está aqui no Jardim dos Estados. Quais são os primeiros passos, professor, que ela deve dar para conseguir se tornar uma empreendedora? Entra aí no campo do empreendedorismo mesmo, né? Olha, uma coisa que eu sempre falo, a importância de se estudar aquilo. Eu acho que toda área que a gente deseja entrar, a gente precisa estudar. Porque quando a gente estuda, a gente tem uma oportunidade de fazer algo que é muito importante, que é aprender com o erro dos outros. A gente sempre fala assim, é muito importante a gente aprender com os nossos próprios erros, é ótimo, sem dúvida. Mas se a gente puder aprender com os erros dos outros, isso é melhor ainda. E quando a gente está estudando, na verdade, muitas vezes a gente está olhando o que já aconteceu, a gente está olhando para trás, né? Então, assim, olha, isso aqui deu errado por quê? Porque foi feito isso. Isso deu certo por quê? Porque foi feito isso. Então, isso nos ajuda a antecipar algumas coisas que podem acontecer e também que a gente possa se prevenir daquilo que pode nos derrubar. Então, o primeiro passo sempre o que é? É o estudo. Bacana. Eu quero agradecer a presença, né, do professor Fabiano Teixeira. Que bate-papo bacana. Sucesso lá com o seu trabalho na PUC e conte sempre com a gente aqui para poder levar essa informação adiante. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos, o pessoal aqui da TV Plan. É sempre uma satisfação a gente poder estar aqui com vocês, uma companhia muito agradável e muito obrigado mesmo. Até a próxima. Antes de encerrar o programa, eu tenho um recado da Artipel para você. A Artipel que está completando 47 anos e hoje tem a quarta bombástica, hein? Só
para hoje, dia 11. Olha só, estojos e mochilas com 20% de desconto. Tem as lancheiras também, exceto a Jansport e a Kipling. Aproveite, pois é só hoje, quarta-feira, toda a linha de estojos e mochilas com 20% de desconto nos dois endereços, hein? Na Assis 674 e na Rio de Janeiro 121. Tem o Instagram da Artipel que tá bombando. Segue lá, @Artipel Papelaria, há 47 anos ajudando a escrever a sua história. Eu volto ao vivo 7 horas da noite, lá no Plantão 47. Até lá!